Brava gente brasileira, estamos começando aqui pela sua TV Minas Brasil, mais um programa esportivo Central do Esporte, destacando a decisão do Campeonato Candangão 2016. O nosso programa tem a honra de convidar ele, o internacional Arthur Abrantes, e também o diretor, isso mesmo, da Wizard, Rafael Souza. Quem traz o primeiro destaque é ele, está sozinho na bancada, já que o atleticano Délio Mendes não está aqui e está acompanhando aí nesse momento o jogo do Atlético Mineiro contra o Racing, mas o Cruzeiro tem compromisso nesta quinta-feira. Quem traz os noticiários da Raposa é ele, Ariel Llamas. Um abraço, Douglas, diretor Vantuí, pessoal aqui do estúdio, o Arthur, Rafael, prazer ter vocês aqui. Eu queria dar dois destaques, na verdade, que um é o jogo de volta do Cruzeiro contra a Campinense nessa quinta-feira, onde o Cruzeiro tem que vencer para não virar mais ainda uma pressão que já está viva dentro do Cruzeiro, uma panela de pressão constante. Quem vai ser o treinador, vem, não vem, jogador vai chegar, depende de treinador, o que está acontecendo? Tem que ganhar na Campinense, que se perder vai entrar no Campeonato Brasileiro muito pressionado. Mas o meu destaque principal para hoje é para o maior feito da história do futebol mundial. O Leicester foi campeão inglês de forma inacreditável e com sobras. É um grande prazer ter visto isso no futebol mundial. O que aconteceu? Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais desse Leicester, porque é um grande feito, é uma grande história que vai ser lembrada para sempre, Douglas. Tá certo. E só lembrando, diretor Vantuí Machado, hoje também nós vamos colocar aquela matéria da última sexta-feira do jogo beneficente, não é isso? Vamos colocar. Vou verificar com a diretora. Isso, vamos colocar sim. Esqueci de chamar aí no primeiro destaque aí, tá certo? Mas o nosso programa tem a honra de receber um paracatuense que nada mais, nada menos, Llamas, passou em 7 faculdades dos Estados Unidos, país de primeiro mundo. Universidade, hein? Meu amigo, vou dizer uma coisa para você, esteve em rede nacional essa semana e se é de Paracatu, e o Central do Esporte sempre valorizando as pessoas que se destacam, não só pelo poder aquisitivo, mas também pela fama, a boa fama que leva a nossa querida Paracatu. Estamos trazendo aqui no nosso humilde Projac o Arthur Abrantes, que é professor da Wizard. O Wizard, que é uma das nossas colaboradoras para colocar o programa esportivo na TV Minas Brasil. Vou tê-lo aqui pela primeira vez em nosso programa, professor catedrático Arthur Abrantes. Obrigado aí pelo convite e olá a todo mundo que está assistindo, e é um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre isso. Sobre isso, sobre você, se realmente você gosta do esporte. Daqui a pouquinho vamos fazer um bate-papo com você interessante, tá certo? Tá bom? E também aqui em nossos estúdios estamos recebendo o assessor comercial da Wizard, o Rafael Souza, que também vai falar da Wizard. E o pessoal que está assistindo o nosso programa aí, que deseja aí falar outros idiomas, assim como o Llamas, o Batiama e o Delim, que falam 6 idiomas, só procurar o Wizard, não é isso, Rafael? Com certeza, boa tarde para todo mundo. Bom, na verdade, um abraço para todo mundo que está assistindo. A gente está aí preparado para falar um pouquinho para vocês e apresentar o Wizard. Tá certo. Um feito inédito, Llamas. Um paracatuense, simples, morador do bairro JK, foi matéria em rede nacional, tá explodindo nas redes sociais, a galera toda compartilhando aquele vídeo bacana que ele fez, que ele participou do programa do Fausto Silva, Domingão do Faustão. E aí, Llamas? Se foi destaque em rede nacional, por que não ser destaque aqui em nossa querida emissora Minas Brasil? Tem que ser destaque sim, tem que ser mostrado e tem que ser valorizado o feito dele, não só como paracatuense, mas como um brasileiro, que vai vencer, que já está vencendo através da educação, que é o caminho, juntamente com o esporte. Nosso foco aqui é esporte, a gente está sempre falando para tirar as crianças da rua, para tirar das drogas, só que junto com isso vem a educação, que abre portas através do conhecimento, através da boa formação, aonde o ser humano pode crescer na vida, pode melhorar. E esse caso do Arthur é um caso que deixa a gente muito feliz por ser um paracatuense. É um cara que estudou em escola pública, como ele mesmo vai falar pra gente daqui a pouco, e conseguiu ser aprovado em 7 universidades americanas. Que beleza, hein, Arthur? Nosso programa é esportivo, mas estamos abrindo espaço aqui para você. Como é que é o cotidiano do Arthur Abrantes? Agora tá meio tranquilo, antes era mais intenso, mas agora eu durmo muito.
Tá mais tranquilo. Recuperando. Todo esse feito também, né, Arthur? Muitas conquistas do ano de 2015 e 2016. É verdade, mas ano passado eu estudava o dia inteiro, tinha que fazer provas, né, por causa do processo seletivo. Então tinha que estudar o dia inteiro. Também dava aula particular de física, química, matemática, então eu estudava por causa disso também. Tinha que fazer redações. Enfim, eu dormia lá minhas 6 horas por dia, ou menos. Tá mas certo. hoje não. E no momento de folga com a família, eu percebi que você é um cara família, né? É, isso aí. Você é um cara tranquilo. E o papai e a mamãe tá te assistindo nesse momento aí? Abraço, né? Obrigado por estar me assistindo. Mora no JK, tem muitos amigos no bairro JK? Não, porque na verdade eu não morei lá a vida toda. Eu moro lá tem uns 3 anos. 3 Na anos. verdade eu não conheço quase ninguém, eu tenho família lá, né? Então eu conheço minha família, mas assim, amigos não. Eu não saio muito no bairro, não. Jogando agora pro nosso lado, Lhamas. E o esporte, tem a ver com você? Gosta do esporte? Já teve muito. Eu era tipo que brigava por causa de time, discutia e tal. Jogava bola o dia inteiro. Qual é o time do coração? Nenhum mais. Nenhum, mas teve um time, ó. Já torceu para um time. Eu sei pro São Paulo, mas aí tipo, só perdia. Eu falei, não, desiste. O São Paulo só perdia. Torcer pro Atlético, né? O time que tem uma das maiores conquistas do futebol mundial é o São Paulo, Lhamas. Você está dizendo que o São Paulo só perdia? É porque ele é um cara jovem, tem 18 anos, ele pegou aquela fase do São Paulo não tão boa, pós o tricampeonato brasileiro, que realmente ficou um jejum grande de São Paulo, que até agora, né, não tem ganhado muita coisa, não. Tá certo. E outras modalidades esportivas, além do futebol? Eu joguei handball na escola, no 3º ano. Tinha um time de handball, era parte do time. Você começou estudando em qual colégio aqui em Paracatu? O primeiro de todos? Primeiro de todos. Vamos voltar lá, vamos olhar pro retrovisor Já vai aí, pra todo mundo. Era 5 anos. Eu estava no Pequeno Polegar, mas... Pequeno Polegar, pô, no quintal da minha casa, o Pequeno Polegar, rapaz, Nossa Senhora de Fátima. É isso. E depois? Aí depois fui pro Leonor, depois pro Altinho, depois IFTM. FTM, hein? Importante instituto, né? Instituto Federal, não é Uma isso? escola muito boa. Aqui você pode falar, fazer um jabá, aqui não tem Aqui isso, pode não. fazer Mas aqui pode fazer propaganda, à toa que você é garoto Wizard, né? Lá cortaram. Isso. Mas é um detalhe importante, Arthur, o que eu percebi, o Lhamas percebeu, a comissão aqui do Central do Esporte observou, você é um garoto simples, humilde, tranquilo, apesar de ser autodidático, mas é um cara que é tranquilo, fala com todo mundo. Não tem porquê não ser, não tem razão por não ser. Não tem razão, né? O cara é simples, passou em 7 faculdades, né? E é simples, né? Tranquilo, fala com todo mundo. Não caiu a ficha dele. Não caiu a ficha pra mim, que tô entrevistando o cara, né, Leandro? Porque, na verdade, é o seguinte, ele é um cara simples, ele é um cara normal, ele tem uma grande capacidade? Tem. Só que ele venceu pelo esforço. Não é só por ele ser um simples gênio, aquele cara, o Einstein que nasceu em Paracatu. Não, ele é um cara inteligente que se esforçou muito, batalhou, focou no que quis e conseguiu vencer. Por isso que pra ele parece tão simples assim. Mas pra gente não é tão simples não, viu? Não, Rafael Souza? Passar em 7 universidades dos Estados Unidos? Não é pra qualquer um, não. Acho que ele tem uma coisa especial aí mesmo. Rapaz, parece o Zidane desfilando em campo. É tranquilo, né? É igual o Dadá Maravilha, o Edson Arantes do Nascimento, faziam 3, 4 gols, aquilo era a coisa mais normal que tinha. Me lembro bem uma frase, em 1962, dita pelo Garrincha: a Copa do Mundo é fácil demais, só tem 6, 7 jogos, não tem nem turno e retorno, é só um turno. Pô, brincadeira, e fazer gol aqui é muito fácil. O Central do Esporte faz a sua primeira parada, daqui a pouco tem mais Arthur Abrantes e o Rafael, Rafael, ele que é o assessor comercial da Wizard. Não sai daí, o Central volta já. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. I had a dream to be an exchange student in Canada, and now it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional e cheguei lá. O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez.
venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. A promoção da família Paracatuense: a cada R$ 70 em compras, você ganha um cupom para concorrer 2 Fiat Palio 0 km. Maiores informações e regulamento da promoção www.coopervap.com.br. Muito bem, de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil, recebendo o Arthur Abrantes, um pentacampeão, não, heptacampeão, né? Passa em 7 faculdades dos Estados Unidos, meu amigo. Olhamos, você que fala 3 idiomas, vou fazer uma pergunta pro cara em português. Para facilitar para quem está assistindo. Isso, faz aí. Arthur, eu queria te perguntar uma coisa simples, assim, para você responder. Como que funcionou esse processo seletivo que você fez, o passo a passo, e quais foram as universidades que você foi aprovado lá nos Estados Unidos? Então, o processo seletivo de uma universidade americana é diferente do processo brasileiro. No Brasil você vai lá, faz o Enem ou o vestibular e é isso. Se você tirar uma nota acima da nota de corte, você está dentro, se não está fora. É simples. Nos Estados Unidos não, é um processo mais holístico. Ele leva em conta todos os seus aspectos, tanto acadêmico quanto pessoal. Então, nesse sentido, você faz provas, basicamente 2 provas, uma de raciocínio lógico, que envolve matemática, interpretação de texto, e outra que é o TOEFL, que é aquela prova de proficiência em inglês, para saber se você sabe falar inglês. Além disso, você tem que fazer redação sobre a sua vida pessoal, como você é, a sua família, a sua casa, a sua rotina. Tem que enviar cartas de recomendação de professores do ensino médio, tem que enviar notas escolares, tem que enviar prêmios que você tenha ganhado, atividades que você tenha feito. E além disso também tem entrevista. Então é um processo que te avalia em todos os aspectos. Então, se você foi mal nas provas, talvez se você tem uma história legal, você pode ser aceito. E se talvez você não tenha uma história tão legal, mas você é muito bom, as notas na escola são muito boas, ou se você foi muito bem nas provas, também você pode ser aceito. Então eles te avaliam em todos os aspectos para ver se você é um cara legal ou não. E quais foram as faculdades que você passou? Daí eu tentei 12, basicamente eu junto todos esses documentos, coloco num portal e envio para as que eu quero. Então eu selecionei 12 para onde eu enviaria, aí enviei, aí fui registrado por 3, fiquei na lista de espera em 2 e passei em 7, que foi Harvard e Stanford, que são as 2 que as pessoas mais conhecem. Quem formou em Harvard? Nada mais nada menos do que o presidente, né? O Barack Obama, né? Atualmente. Ele estudou em Harvard também, Bill Gates também, Mark Zuckerberg, que foi quem fundou o Facebook. Enfim, daí eu passei em Harvard, Stanford, Amherst, Lafayette, Wesleyan, Evansville e Tufts. Que beleza, hein? Agora, Rafael, como é que a Wizard enxerga esse sucesso do Arthur? Então, a gente vê de 2 vertentes, né? Profissionalmente é muito ruim perder um profissional gabaritado como o Arthur. Por outro lado, pessoalmente, a gente fica feliz pelo sucesso dele, a gente acha que ele vai muito longe na vida, a gente acha não, a gente tem certeza que ele vai muito longe na vida. Estados Unidos é muito longe. Dá pra ir pedalando não, né? Mas só a gente vê por essas 2 vertentes. Por um lado, profissionalmente é muito ruim perder um profissional como o Arthur, gabaritado do jeito que ele é, focado do jeito que ele é, principalmente com os alunos, e responsável do jeito que ele é, mas pessoalmente é fantástico, a gente noticia isso sempre. Tá certo, bacana. E você é professor na Wizard, né? Eu dou aula de inglês. Né? Inclusive até professor do nosso câmera, o Brunão, hein? Filho do diretor, hein, rapaz? Puxar a orelha dele. Puxar a orelha dele aí, Brunão. Tá falando só 3 idiomas, para trabalhar no Central não pode ser monoglota não, meu amigo. Agora, mais uma pergunta aqui para você, o Rafael. E como é que é trabalhar com esse cara aqui, meu? Você olha pro cara e vê, pô, o cara... Às vezes gênio, pode parecer que assusta um pouco, mas ele é tão humilde, ele é tão simpático, ele tem um bom humor único. Então assim, é muito fácil trabalhar com ele. Ele é uma pessoa que se dispõe a fazer as coisas, ele é uma pessoa que conversa, é uma pessoa que é realmente disponível, sabe, para trabalhar. Então é bem bacana. Assim. As pessoas pensam que eu sou nerd, fico só antissocial, não falo com ninguém, sofro bullying, mas parece muito com o atual presidente dos Estados Unidos. Eu desisti, todo mundo fala isso. Rapaz. Dá pro cara trabalhar aqui nesse quesito aí? Eu tô falando, eu até brinquei com ele em off depois, que se você tiver dificuldade para arrumar um emprego quando ele voltar, a gente vai botar ele como correspondente internacional do Central do Esporte. Quem sabe lá nos Estados Unidos, ou em Londres, ou algum outro lugar, porque o inglês dele vai ser igual a língua mãe. Se já não é, vai ser mais ainda quando ele voltar. Ô diretor, tem uma vaguinha pra ele como auxiliar de
câmera aqui no Central do Esporte ou não? Auxiliar do Thiago Batiama ou não? Nesse momento até que tinha, mas eu não vou permitir porque eu vou deixar ele sair para poder o estudo dele. Que beleza. Tá vendo aí, hein, cara? Tá com moral com o Central. Ele recebeu uma proposta bacana, né, do Fausto Silva em trabalhar em Malhação. Não seria mal trabalhar aqui no Central do Esporte. Você tá na sua casa, rapaz. Todo dia você vê ver sua mãe, vê sua família, não é não, professor? Perto da família, perto da cidade dele. Isso é ótimo, né? Tá certo. Mais alguma pergunta pra ele aí, Olhamas? Não, na verdade é o seguinte, você vai então agora no segundo semestre e esse curso dura quanto tempo e qual é o curso que você escolheu? Outra coisa que você me pergunta. É diferente também qual o curso que eu faço. Tá, eu vou no segundo semestre, agora em agosto, e são 4 anos de faculdade, e basicamente nos 2 primeiros anos eu exploro as áreas que me interessam, eu escolho o que eu vou fazer nos 2 primeiros anos. Eu chego lá agora em agosto, eu falo, eu quero fazer uma aula de economia, uma de engenharia, uma de biologia e uma de música. Eu faço, eu tenho a flexibilidade para escolher. Daí são 2 anos experimentando até eu me descobrir e falar, não, eu gosto disso aqui, então vou fazer isso. Aí eu declaro o curso. Aí os 2 últimos anos são focados no curso que eu escolhi. E então, tipo, por exemplo, vai que eu escolhi engenharia. Aí eu tenho que cumprir 16 créditos, que são 16 matérias. São 32 no total, eu tenho que cumprir 16 matérias em engenharia, obrigatórias. Mas vai que nos 2 últimos anos sobra um espacinho para fazer outra coisa, posso fazer também. Então é bem flexível. Né? Olha, flexível, hein? Tranquilo, hein? Estamos recebendo aqui o Arthur Abrantes. O cara realmente merece o destaque da TV Minas Brasil. Alô, Renatinho, diretor da TV Minas Brasil. Já colocou o rosto do garoto aí, ó, na TV Minas Brasil. Agora tem um detalhe importante, Olhamas. Veio de uma escola pública, né? Ele, depois que começou a estudar no IFTM, esse tão importante Instituto Federal aqui de Educação. Outros Arthurs tem por aí. Vamos lapidar. Tem sim, já conversei com outras pessoas que estudam no IFTM também, eles puxam bastante, eles cobram bastante, e isso é importante, porque o que mais se tem no Brasil, que a gente sabe, é capacidade. Infelizmente, o nosso sistema de educação não faz com que os alunos foquem e realmente se preparem para chegar nos grandes cargos, nos grandes lugares, grandes cursos. Mas o IFTM faz isso sim, pelo tanto que cobra, pelo tanto, o cara para se manter ali dentro, para ele passar ali dentro, ele tem que focar. Então o IFTM nesse ponto aí, eu tiro o chapéu e espero que saiam outros Arthurs ou outras pessoas que possam engrandecer o Brasil como um todo. Tá certo. Como é que você enxerga a educação no Brasil, Arthur? Ensino público, vamos ser honestos, tem muita coisa a melhorar ainda. Pô, tem gente que vai pra escola, não tem uma cadeira pra sentar, não tem um quadro, não tem lógica uma coisa. Você foi nos Estados Unidos, você presenciou isso? Não, eu não fui em todas as escolas, mas as que eu fui não era nada disso. Bem diferenciado, os caras tinham campo de futebol na escola, tinha piscina, tinha tudo. Enfim, mas no Brasil, como geral, assim, falando, retrato geral, acho que tem muita coisa a melhorar no ensino público. Tem as exceções, que particularmente são os colégios militares, escolas técnicas, como institutos federais, mas no geral tem muito a melhorar. E, enfim, eu acho que o Instituto Federal foi extremamente importante, pelo menos para mim, porque para estudar fora, como eu falei, eu tinha que mostrar não só minhas notas na escola, mas outras atividades que eu fazia. E nesse sentido, o IFTM tem muita oportunidade de fazer muita coisa. Sei lá, se você quiser ter uma ideia, eu quero fazer um projeto, vai ter alguém para te apoiar, tem estrutura, laboratórios de ponta, sala com ar-condicionado, enfim, professores muito qualificados. Então é uma escola diferenciada, que é um modelo a ser seguido, né? Essa pergunta vai para os dois, hein? Nesse mundo globalizado, moderno, qual a importância de falar outro idioma? Bom, acho que é mais do que claro que hoje passa de diferente. Antigamente o inglês ou qualquer outro idioma era um diferencial. Hoje é uma exigência. O inglês deixou de ser algo que se distanciaria das outras pessoas para ser uma exigência, inclusive para o mercado de trabalho. Acho que hoje, em qualquer lugar que você vá no mundo, você fala inglês. Qualquer lugar no mundo que você vá, você precisa do inglês. E não é diferente aqui no Brasil. As multinacionais, as empresas e academicamente falando também, o inglês, principalmente o inglês, mas os outros idiomas também, esse tomado um espaço gigantesco. E aí que a Wizard se destaca dentre as modalidades hoje de escolha, até pela deficiência das escolas hoje no Brasil. E aí, Arthur, você que esteve lá na América do Norte, na terra do tio Sam,
É importante falar inglês, não só lá, mas em todo o Brasil e todo mundo aí, cara. Menos pra mim, não só pelo fato de ir pra fora, mas sempre foi importante, porque até porque se você pesquisar uma coisa no Google em português, aí você vai ver tantos resultados. Se você pesquisar em inglês, você vai tipo 1000 resultados a mais que aquilo. Então sempre que eu estudava, eu nem estudava em português também, eu estudava em inglês, porque eu sabia que tinha mais coisa, era mais aprofundado, era mais legal. Não só nesse sentido, mas em todos os outros, como ele falou, profissional. Se você quer viajar, você fala inglês, você vai para qualquer lugar do mundo. Enfim, é muito importante, não é um diferencial, mas é uma obrigação. E nesse sentido, eu gosto muito particularmente do método da Wizard de ensino de inglês, como eu falei também, a questão da Universidade Americana são flexíveis. A Wizard também é bem flexível, você tem muitas modalidades, tipos de aula, tipos de horários, enfim, eu também gosto muito do método, né, gente? O método Wizard, tá certo? Vamos pro intervalo, né? Vamos pro intervalo e só para fechar em relação à educação inglês, aí. Gentileza. Em relação à educação, não, mas o Brasil fala, assim, só vai. 3 idiomas, Lemas. Fala. Fala, mas quem tá me assistindo Sim, fala mas português. vamos pro intervalo, o diretor já pediu pra cortar. Não, vai, diretor. Vai, Lemas. Tá, não, é isso aí. Só a educação do Brasil só vai melhorar quando começando valorização do professor. Enquanto o professor não tiver um salário digno, não teremos os melhores profissionais ensinando e sim trabalhando para ganhar dinheiro para ele mesmo. Agora chama o intervalo em outro idioma. Let's go to break, Jethro. Transformar o Brasil numa nação bilíngue. O sonho está virando realidade. E milhares de alunos já vivem o inglês no seu dia a dia. E o compromisso da maior rede de idiomas do mundo continua. Em 2 anos de curso, você conquista um certificado internacional. Ou a Wizard oferece aulas gratuitas para você chegar lá. Aproveite, acredite, aprenda. Junte-se a nós. Wizard, por uma nação bilíngue. I had a dream to be an exchange student in Canada. And now, it's possible to make this dream come true. Meu nome é Alvir e com a Wizard eu conquistei meu certificado internacional e cheguei lá. O Alvir e outros milhares de brasileiros já aprenderam a falar inglês para realizar sonhos. Agora é a sua vez. Venha também para a nação da maior rede de idiomas do mundo. Obrigado, Wizard, por me ensinar inglês e me fazer chegar lá. Wizard, por uma nação bilíngue. Muito bem, de volta com o programa esportivo Central do Esporte aqui pela sua TV Minas Brasil. E só lembrando, hein, neste sábado, às 16h30, no Estádio Nacional Mané Garrincha, decisão do Campeonato Candango, Lusiânia versus Ceilândia. O Lusiânia venceu o primeiro jogo, 2-0, e tá aí praticamente campeão, já tem até coro da torcida do Lusiânia, faixa estampada, campeão Candangão 2016. Ô Lhamas, você tem alguma manchete do Leicester, esse time aí que era igual a Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, o clube mais antigo em atividade do futebol brasileiro? O Leicester foi campeão, Lhamas? Foi campeão e fez um grande feito, mas só pra... Já que você falou do futebol brasiliense, também o Gama está na final contra o Paysandu da Copa Verde, perdeu o primeiro jogo 2-0 lá no Pará, vai ter que buscar em Brasília o Bezerrão. Só te cortando, você viu o mosaico da torcida do Papão? Show, né? Que show! Norte e Nordeste é show de bola. É demais. Voltando a falar do Leicester, foi um feito histórico, pra mim, o maior feito da história do futebol mundial, porque foi um campeonato de pontos corridos. É um time que, um ano atrás, quando chegou o técnico vencedor, Claudio Ranieri, meu xará, a 10 rodadas do fim do campeonato inglês, ele era o último colocado, era o lanterninha, ele conseguiu salvar o time ainda, com poucas modificações, voltou esse ano e foi campeão na liga mais rica dentre todas no mundo. Para se ter ideia, o investimento do Leicester, se fosse no Brasil, seria o 4º comparado com o ano passado do Campeonato Brasileiro. 4º, nem é maior do que todos do Brasil. Eles têm uma folha de pagamento de 20% de times como Chelsea, Manchester City, Manchester United, que são as 3 maiores. E é um time que vai ficar para sempre guardado com o Schmeichel no gol, o Simpson na lateral direita, na lateral esquerda o Fuchs, na defesa meu de zaga Morgan e Hutch, os volantes Kanté e Drinkwater, na frente o Albrighton,
o Okazaki japonês, o Mares, que foi o melhor jogador do campeonato inglês, e o símbolo desse time, o Jamie Vardy, que 2 anos atrás estava jogando na 7ª divisão do campeonato inglês. Tá certo. Show de bola, vai ficar para sempre, foi um orgulho ter assistido isso. E a moeda lá na Inglaterra é a Libra, né? Isso, um abraço pro meu amigo Ricardinho, Flavinho, moram em Newcastle, Inglaterra, hein? Sempre acompanha o Central do Esporte através do Facebook. Ô, meu diretor, Vatuí Machado, vamos acompanhar essas imagens aí do campo sintético lá no Catuí, porque aconteceu um gesto bacana da comissão organizadora da Pelada do Seu Dário, hein? Um jogo beneficente para ajudar uma pessoa que está passando por um problema de câncer, uma doença chamada câncer, essa enfermidade do Brasil. Em campo aí, JC Funilaria versus Churrasquinho. E a decisão eletrizante, o Délio Mendes esteve lá, estamos acompanhando aí as imagens, e um jogo bacana em que a JC Funilaria venceu o Churrasquinho 3-2. Que jogo, Lhamas! Foi um bom jogo, placar apertado, mas no final das contas o JC conseguiu vencer esse jogo e simbolicamente foi campeão nesse campeonato de ajuda, esse campeonato de beneficiamento de uma pessoa que está passando um momento complicado. Tá certo, estamos acompanhando aí as imagens e com 2 gols do Diego Roquete e 1 gol do jogador que tem a número 9 aqui, o Paulinho, jogou com a 11, o JC Funilaria venceu o Churrasquinho 3-2. Depois do jogo, conversamos com o árbitro francês, Valmir Pereira. Isso aí é um prazer que a gente tem, né? Tá ajudando quando é um torneio solidário. A gente tem que somar também. A pessoa de Maradona merece muito, né? Então você viu aí que o público presente veio apitando desde o começo aí. Grandes equipes que saiu aí também. Mas as 2 equipes chegou na final que mereceu, né? Então tá de parabéns às 2 equipes aí e Dinei. Acho que as pessoas da cidade, os empresários, têm que abrir as portas e fazer isso. Solidariedade é só isso. Não adianta você ser alguém muito famoso e não ajudar o próximo. Tem que fazer igual o Dinei. Vai em frente e ajuda o próximo, que isso aí faz parte para todo o futebol de Paracatu. E um dos organizadores falou com o repórter Délio Mendes, Dinei. Fiz um torneio aí, graças a Deus, saiu muito bem aí, várias equipes aí fortes, elite, campeonato da cidade, e tive a iniciativa de fazer para estar ajudando um amigo aí nosso que passa por um problema aí aproveitando a oportunidade aí, e chamei a rapaziada aí, convidei a turma aí, e veio, ajudou aí nesse torneio aí. Todas as equipes estão de parabéns. Foram 10 equipes, torneio muito disputado. A turma gostou, né, da iniciativa. Espero sim estar fazendo outros aí em outra ocasião, embora é muito difícil. Queria agradecer aí a nossa vereadora Heloísa Cunha por estar dando essa força aí pra gente, o Passarinho, o Marcelo, que veio aí contribuir com a arbitragem, e a gente vai fazer aí, que um ótimo público aí participando, então vale a pena estar fazendo aqui no Gol de Placa. A vereadora Heloísa Cunha esteve presente. Vamos ouvir aí, Heloísa Cunha, a nossa Suzana Vieira do Noroeste de Minas. De sexo, né? Não é que eu seja uma mulher atrevida, nem avançada no tempo, mas porque eu acredito que nossos direitos são iguais. Apesar desse momento aqui, a maioria serem homens, mas a igualdade a gente busca ela, a igualdade de direitos. E essa é a minha luta, e eu quero que as famílias sejam construídas baseadas no amor e na igualdade de direito, né? E essa questão da caridade, ela tem que fazer parte da nossa vida no dia a dia. Como o Passarinho diz aqui, que se precisar dele a todo momento, nessa causa solidária, ele participa. Mas essa é a obrigação que todos nós temos. Aí, parabéns aos organizadores, parabéns aos jogadores e todos que estiveram presentes lá no Sintético Catuí, Arena Catuí. Olha, você gostou quando eu comparei a vereadora Heloísa Cunha com a nossa atriz global aí, Suzana Vieira? Eu só tenho uma pergunta, vou voltar pra você, Douglas. Isso aí falaram pra você ou você que tá falando isso pra ela? Parece, isso aí. Realmente parece, é o rosto da Suzana Vieira, a nossa querida Heloísa Cunha. Voltando aqui o bate-papo especial aqui com o Arthur e com o assessor comercial da Wizard, o Rafael. Arthur, para quem quer começar a falar inglês, né? Não sendo monoglota como eu, é difícil. Você começou com um jogo aplicativo no celular? Então, se você quer começar a falar inglês, vai pra Wizard. Mas sim. Se você não puder pagar, tem aplicativos que você pode baixar, Duolingo, que
particularmente eu gosto muito. Tem vídeos no YouTube que você pode assistir, tem matérias em inglês que você pode ler, tem Netflix que você pode assistir, enfim, tem muito jeito. No começo vai ser meio chato, vai ser difícil, vai ser um choque, mas você tem que continuar aqui progressivamente e você vai ver que você vai melhorar. Tá certo. Rafael, o espaço está aberto aqui para você convidar toda a população que está te assistindo nesse momento para ir até o Wizard, bem próximo aqui do estúdio do Central do Esporte, aqui fica na rua Padre Manuel, né? 515, exatamente. Então, para quem quiser, fica o convite. Acho que a gente hoje deixou claro a importância do inglês, a importância do outro idioma na vida das pessoas. Então, quanto mais novo você começar, a Wizard tem diversas modalidades que vão te ajudar, que vão te qualificar, tanto pessoal, acadêmica e profissionalmente. Então, é só ligar no 3671-4950 ou dar uma passadinha que a gente vai atender e vai com certeza achar uma modalidade que se encaixa no seu perfil. Horário comercial? Horário comercial, na verdade, das 8 da manhã às 8 da noite. Então, todos os horários estamos lá. Então, segunda, sexta e sábado. Tá certo. Obrigado pela participação aqui. Agradeço. É a empresa Wizards, também confirmado do Central do Esporte do segundo semestre aí, tá certo? Um grande abraço pra Paula, né? A Paula Isso, também que trabalha lá. Um abraço, Paula. Tá certo. Paula faleceu. Tem o professor Guilherme também, né? Tem o professor Guilherme também, né? Guilherme, Luana. Guilherme, que é o garoto propaganda, né? Caiu, né? Agora deu ruim pra ele. Deu ruim. Agora mudou. Que alteração bacana, hein? É, com todo respeito ao Guilherme, mas o Arthur, querendo ou não, agora a ação dele tá lá em cima. Tá cotado lá em cima na bolsa agora. Com todo respeito, Guilherme, ficou ruim pra você agora. Tá certo. Grande abraço pro Arthur, hein? E o Guilherme. Arthur, obrigado pela participação aqui, viu? Central do Esporte. Eu que agradeço. Agradece demais a sua participação aqui, enriqueceu bastante a programação da TV Minas Brasil. Obrigado pelo convite. Tá certo? Tá certo. Volta a torcer pro São Paulo, rapaz? Não, eu vou torcer pra ninguém. Agora ele quer saber de NFL, NBA, agora o esporte dele mudou, Douglas. Rapaz, e as farras da faculdade dos Estados Unidos também. Quando eu falei, mas quem é, Lhamas? Batiamo não vai estar lá não, Lhamas. Você já assistiu American Pie? Pois é, ele vai viver isso aí lá, ó. É isso aí. Arthur, mais uma vez, obrigado, viu, cara? Obrigado a você. Lhamas, seu derradeiro destaque. Cruzeiro e Campinense na quinta-feira, espero nada mais, nada menos do que uma vitória do Cruzeiro para continuar na Copa do Brasil e para dar uma sossegada na pressão que vive os bastidores do time hoje. Tá certo, Délio Mendes e Thiago Batiamo são os reis da noitada paracatuense, primeiramente falando, tá certo? Brava gente brasileira, estamos chegando ao fim do programa esportivo Central do Esporte, prometendo voltar com edição inédita na próxima sexta-feira. Valeu Paracatu, valeu Brasil!